pessoal! Eu sou a professora Amanda Cisneiros e trago mais um componente curricular para vocês de ciências. E hoje nós vamos trazer o tema sobre os animais e a sua diversidade. Já parou para pensar na diversidade de animais que nós temos? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre alguns grupos, sobre grupos, porque se a gente for falar aqui, a gente não vai acabar, vai passar muitos dias falando sobre isso. Mas vamos lá, vem comigo. Olha só, diversidade animal. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tamanho dos animais, vamos falar sobre a cobertura do corpo, como é que o corpo de alguns animais são cobertos, vamos falar sobre o ambiente em que vive, animais vertebrados e invertebrados. Vamos falar um pouquinho sobre a respiração de alguns animais. Vamos falar sobre alimentação, tá? E dentro desse contexto entrarão outras informações. Preste atenção porque a gente no final tem um desafio, eu quero ver todo mundo bem afiado, tá? Bem esperto nesses temas que a gente tem conversado sobre eles. E aí vamos falar um pouquinho de tamanho. Olha, o que vocês estão vendo aqui? O cachorro tirou onda aí com o gatinho, não foi? Mas, se a gente for falar de tamanho, obviamente vamos observar que o cachorro é maior do que o gato. Mas o referencial para o gato, né, com relação à altura, foi esse cachorro. Mas poderia ter sido um referencial diferente. E se tivesse ali um gato comparado com um rato, né? Quem seria maior nesse contexto? Né? Então, visivelmente, a gente consegue observar aqui que o cachorro é maior do que o gato. E eu trouxe aqui uma brincadeira, aqui a foto de alguns animais. E a gente vai colocar numa ordem, certo? De organização, né? Vamos organizar o tamanho dos animais. Temos aqui um peixe, aqui um cachorro. Esse daqui é um cabritinho, tá? Aqui nós temos um besouro e aqui um elefante. Quem vocês colocariam como menor animal, né? Nessa ordem aqui, do menor para o maior? Quem vocês colocariam como o menor animal? Eu classifico aqui o menor animalzinho, a joaninha. Entraria aqui na minha ordem de primeiro lugar, o menor animalzinho desse grupo aqui que eu apresentei. Depois, eu colocaria aqui o peixe, né? Ele estaria em segundo lugar no tamanho, é um dos menores também. Depois, o cachorrinho, porque é esse cachorrinho, tá, gente? É tipo assim, um poodlezinho pequenininho, mas tem cachorros enormes, não é? E um cachorro muito grande, realmente, ele não competiria aqui com um cabritinho. No quarto lugar, o cabrito. E o animal maior seria o elefante. Então, a gente pode classificar os animais por tamanho. E aí, vamos falar um pouquinho também sobre a cobertura do corpo dos animais. Olha só, vamos olhar para o nosso corpo. Nós também somos um animal, né? Um animal racional, nós pensamos. Seu corpo é coberto por quê? Né? Qual a cobertura do seu corpo? Eu vejo no meu braço pelos. O meu corpo e o seu corpo é coberto por pelos. Mas tem animais que o corpo é coberto por penas. Que animais podem ter o corpo coberto por pena? Aves, passarinhos, pavão, né? Pode ter o corpo coberto por penas. Olha aqui, outros animais que têm o corpo coberto por pelos. O cachorro tem um corpo coberto por pelos, né? O cabritinho, a vaca tem um corpo coberto por pelos. O urso polar tem um corpo coberto por muitos pelos, para ele não poder sentir frio, né? Para ele ficar ali aquecidinho. E aqui, nós temos os anfíbios, o sapo, o corpo dele é coberto por pele, uma pele fria, gelada, úmida, né? A tartaruga tem um corpo coberto por carapaça, que é uma pele dura, rígida.
Mas por que esses animais têm esse corpo coberto por esse tipo de elementos, né? Os peixes têm um corpo coberto por escamas. Os animais, eles têm suas especificidades de acordo com o lugar onde vivem. A tartaruga, ela possui uma carapaça, porque a carapaça vai ter uma função para ela naquele lugar onde ela vive, certo? O peixe também, as aves também. Então, assim, Deus fez tudo muito perfeito, né? Então, cada animal tem um corpo coberto por uma especificidade diferente, né, de elemento, para que ele possa se adaptar bem no lugar onde ele vive. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o ambiente onde os animais vivem. Olha só, aqui tem uma diversidade de animais, animais terrestres. Olha, mesmo os animais voadores, nós também podemos chamá-los de animais terrestres, porque em algum momento eles vão pousar em algum lugar, tá? Então, quando nós classificamos animais aéreos, animais voadores, eles também são terrestres, porque eles não passam o dia inteiro voando. Eles têm um lugar para pousar, né, para fazer um ninho, para ter um aconchego. E a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? E aqui temos os animais terrestres. São os animais que estão adaptados, né, na superfície da terra. Os animais que nós podemos encontrar e chamamos de aquáticos, os animais que nós podemos encontrar na água, que eles vivem na água, estão adaptados para viver na água. Se eles forem tirados desse habitat, ele não vai sobreviver, ele certamente morrerá. Por isso que a cobertura do corpo é adaptada para cada lugar, para cada ambiente que esse animal vive. E aí nós vamos falar também, apresentar para vocês os animais voadores. Temos aqui as borboletas, temos passarinhos, tucanos, insetos, bichinhos de jardim, né? São animais considerados voadores, mas também terrestres. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os animais vertebrados. Olha, nós nos classificamos como animais vertebrados, tá? O que são animais vertebrados? São animais que possuem vértebra, né? Eles possuem o quê? Um crânio, a coluna vertebral, né? Nós temos articulações, podemos articular o nosso corpo, né? Através dessa vértebra, desse crânio, dessa coluna vertebral, nós conseguimos dar sustentação ao nosso corpo. Por isso nós conseguimos andar assim e nos articular tão bem por conta dessas vértebras. E os animais vertebrados, eles são divididos em 5 subgrupos, tá? Nós podemos classificá-los como mamíferos, nós podemos classificá-los como aves, como peixes, como répteis e como anfíbios. E vou falar de cada um deles agora, tá? Eu falei um pouquinho assim em linhas gerais e a gente vai mostrar as características um pouco de cada subgrupo desse. Veja, os vertebrados classificados como mamíferos são aqueles animais que eles nascem da barriga da mãe, né? E eles conseguem mamar, né? Seus primeiros dias de vida, sua primeira etapa do desenvolvimento, né? Acontece através da amamentação. O leite é o seu primeiro alimento, tá? E um dos fundamentais para o processo de desenvolvimento deles. Então, nós temos mamíferos, né, que são classificados como animais terrestres e temos mamíferos, gente, como animais aquáticos. Vê que incrível! Quem diria, né, que um animal que vive no mar, ele pode mamar? Pode sim. E o que voa também pode mamar. O morcego também é considerado um mamífero. Ele mama, né? As baleias, os golfinhos, o peixe-boi são animais que mamam. Vê que legal! A natureza é linda, não é? E quais são as principais características dos mamíferos, né? Eles são carnívoros,
tá? Os mamíferos eles são carnívoros, eles podem ser herbívoros e podem ser onívoros. Eu já dei uma aula sobre isso, mas a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida, tá? Os mamíferos podem ser considerados carnívoros, né? Quando a sua dieta, né, depois do leite, é totalmente baseada na carne, né? Na proteína. Quais são os exemplos de animais carnívoros? Raposas, cães, onças, leões, né? Tem muitos animais selvagens que podem ser classificados como carnívoros. E aí, eles também podem ser classificados como herbívoros, né? Possuem dentes caninos, rudimentares, alimentam-se de vegetais, tá, gente? Que animais são esses? Girafa, hipopótamo, boi, canguru, zebra, né? Eles gostam de plantas, de vegetais. Às vezes a gente vê um animal tão grande, né? Como é que esse animal se sustenta só comendo planta? É o exemplo do boi, da vaca, né? Adoram um capinzinho e são animais que nós podemos considerar como herbívoros. E o que são animais onívoros, ou seja, mamíferos onívoros? Apresentam uma dieta mais diversificada, não é? Alimentando-se de fontes animais e vegetais, ou seja, ele não só come animal, ele não é só carnívoro, nem é só herbívoro. Ele come o quê? Ele come carnes e vegetais, tá? Então, os mamíferos também podem ter essas subclassificações que eu apresentei para vocês. Vamos falar um pouquinho das aves. Olha só, eita, voltar. Deixa eu voltar um pouquinho. As aves têm um corpo coberto por penas, tá? O corpo desses animais é coberto por penas. Que outra características vocês podem observar nas aves? As aves, elas têm bicos, têm asas, né? Patas, que a gente pode ver como uma garra. Olha só, o gavião tem duas patinhas, mas a gente vê garras, né, no gavião. O pato também, né? A galinha são aves. Vamos pensar em outras características dessas aves. Bota a cabecinha para pensar que a gente tem um desafio lá na frente. Vamos falar um pouquinho sobre os peixes. Olha que peixe lindo, né? São animais aquáticos, tá? Tem o corpo coberto por escamas e a respiração é branquial. Eles respiram por brânquias, diferente de nós seres humanos que respiramos pelos pulmões, tá? Ou seja, essas brânquias possibilitam essa respiração dentro d'água, tá certo? Depois a gente estuda um pouquinho sobre essa questão da respiração de forma mais profunda, tá certo? Mas hoje a gente vai passear de uma forma mais artificial. A gente vai se deter às características de alguns animais, né? E dos peixes, por exemplo, a respiração branquial é uma característica muito forte, porque é o que permite, né, a passagem do oxigênio dentro da água. Vamos lá. E vamos falar um pouquinho dos répteis. Olha, os répteis, tartaruga, camaleão, cobra, né? Jacaré, não é? Tudo isso são répteis e são animais que eles se rastejam. Que outra característica a gente pode ver? O corpo, ele é grosso, não é? É uma pele grossa, encorpada, a tartaruga tem carapaça. Agora, algumas cobras, né, elas possuem escamas. O corpo de alguns répteis, né, como as cobras, possuem escamas. E vamos falar também sobre os anfíbios. Olha, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre eles, não foi? Sobre o processo de metamorfose dos anfíbios. Olha, os anfíbios, a característica mais marcante dos anfíbios é que o ciclo de vida deles é dividido em duas fases, tá? Uma aquática e outra fase terrestre. Quando o anfíbio, ele coloca ali o ovo dele, está naquela fasezinha de girino, ele se desenvolve na água. Parece um peixinho. Quem já olhou para a água e achou que fosse um peixe? E de repente se deu conta que não era um peixe, era um sapinho no processo de desenvolvimento, né?
Então, é interessante que duas etapas do desenvolvimento desses animais, uma acontece na água e a outra acontece na parte terrestre. Outra característica desse animal, né, que ele também possui a respiração branquial, né? Assim como os peixes, eles também respiram por brânquias e possuem uma pele lisa, úmida, meio visguenta assim. Quem já pegou em sapo? Eu já peguei, eu não tenho medo não, eu adoro. Mas a pele do sapinho assim é bem geladinha, bem úmida, às vezes meio visguenta. Se você pegar de uma forma muito forte, ele libera um líquido, sabe? Então, a pele do sapo é assim. Quem nunca teve essa sensação, né, e não tem medo, puder em algum momento experienciar com cuidado, porque os sapos também podem ser venenosos, não é todo sapo que a gente pega, é muito legal sentir, né, a pele do sapo. E vamos falar um pouquinho sobre os animais invertebrados. Ao contrário dos animais vertebrados, que possuem uma articulação, possuem uma coluna vertebral, os animais invertebrados não possuem esqueleto. Isso mesmo, eles não têm esqueleto, pelo menos na parte interna, tá? Nem possuem crânio, nem coluna vertebral. Eles geralmente têm um corpo mole, né? Uma lesma é um animal invertebrado, uma minhoca é um animal invertebrado, né? E tem algumas espécies que têm uma carapaça por cima desse corpo mole, tá? É como se esse esqueleto ele fosse de forma externa, ele estivesse de forma externa. Alguns animais, que é o caso de quem? Do caracol, né? Que tem uma carapaça. É o caso das estrelas do mar, da ostra, né? Quem abre uma ostra não tem, o corpo dela não é molinho, por dentro não tem nada, mas por fora tem uma carapaça, tem uma concha, né? Que protege ela. Então isso é chamado exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? Alguns animais têm um esqueleto fora do corpo, né? O caso dos caranguejos, dos siris, né? Da ostra, das estrelas do mar, da lagosta, né? O esqueleto está por fora do corpo e o corpo por dentro é bem molinho. E vamos agora para o mão na massa. Você vai escolher um animal, isso aqui é um exemplo, tá? Eu escolhi uma ficha técnica sobre a borboleta, mas você pode pesquisar, criar uma ficha técnica de um animal que você tenha curiosidade de saber mais. E aí, ó, você pode botar o nome, o número de patas, se esse animal possui asas, qual é a cobertura do corpo desse animal, o tempo de vida, a alimentação, onde eles vivem, muitas coisas vocês podem descobrir. O mundo animal é de uma diversidade incrível e eu amei estar com vocês hoje e nos encontramos na próxima aula. Um beijo!